Você está respirando? Você está respirando? Então dê graças a Deus e louve ao Senhor. Amém? Nunca se esqueça disso. Amanhã quando você acordar, estou respirando. O que eu vou fazer? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você entendeu, querido? Entendeu mesmo? Pronto, já não precisa nem mais pregar, né? Não precisa nem mais pregação, não é? Se você está respirando, se eu estou respirando, a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Vá em paz. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 8. O tema hoje é: seja feito conforme a tua vontade. Amém? Seja feito conforme a tua vontade. Você tem fé? Você tem vontade? Quem tem vontade aí? Então seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 8, verso 5 em diante, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo ao outro: vem, e ele vem, e digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo Jesus, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, e Senhor, nós te agradecemos, porque basta uma palavra tua, e tudo se estabelece. Basta uma palavra tua, e tudo acontece. Senhor, basta uma palavra tua, e existe cura. Basta uma palavra tua, Senhor, e pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas são libertas, porque tem poder nas tuas palavras. Nessa noite, Senhor, seja feito conforme a minha fé. Senhor, que a nossa fé seja trabalhada dia após dia, em nome de Jesus. Usa a minha vida, é o que eu te peço. Amém, amém? Glória a Deus. Seja feito conforme a tua fé. Queridos, nós terminamos a semana passada falando uma série, falando sobre fé, movimentos da fé, mas eu não poderia deixar de fora essa ministração, eu não poderia deixar de fora esta palavra, para ministrar nessa noite. Esse texto aqui, de Mateus capítulo 8, Jesus havia terminado o sermão do monte. Jesus, desde o capítulo 5 de Mateus, ele vem falando, ele vem ensinando o povo, ele vem ensinando, ele vem estabelecendo princípios
né? No capítulo 6, verso 33, um texto bastante conhecido, né? Ele diz assim: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um pouco antes Jesus vem falando e ensinando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Enfim, o sermão do monte, Jesus sobe no Monte das Oliveiras e começa a ensinar o povo. E quando Jesus termina, e quando Jesus desce do monte, a Bíblia diz que ele havia terminado, ele desce do monte, e o verso 1 ao verso 4 vai falar que foi um homem até ele. Quando Jesus desce do monte, um homem vai até Jesus, um homem leproso, e a Bíblia diz que Jesus o cura. Aquele homem diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus olha para aquele homem leproso e diz: eu quero, seja limpo, seja curado. E a Bíblia diz que aquele leproso ficou limpo imediatamente, ficou limpo da sua lepra. E Jesus dá uma direção àquele leproso, e a direção de Jesus para aquele leproso era: olha, vá e se apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou. Porque no livro de Levítico, nos capítulos 13 e 14 de Levítico, lá tem toda uma direção como o leproso deveria se comportar quando ele recebesse uma cura. E interessante, não que a cura estivesse ligada à oferta, mas a Bíblia diz que a oferta sinalizava a cura. E quando o leproso entregava uma oferta e se apresentava para o sacerdote, ele estava dizendo: eu fiquei curado. Então havia uma autenticação da cura. Olha a importância da oferta no mundo espiritual, né? Como Deus se relaciona conosco através daquilo que nós entregamos a Ele. Porque o leproso, ele estava fazendo o que? Ele estava sendo grato a Deus, então ele entregava uma oferta, né? Então Jesus orienta e fala assim: não fala para ninguém, não se apresente a ninguém, antes de você se apresentar para o sacerdote. Vá diante do sacerdote, se apresente a ele, diga que você foi curado e entregue uma oferta, como Moisés ordenou. Olha só que interessante. Só que Jesus entra, aí a Bíblia vai dizer assim, verso 5, Jesus entra em Cafarnaum, Mateus 8:5, Jesus entra em Cafarnaum, e um centurião vai até ele, um centurião romano agora foge da esfera do povo, foge da esfera do povo, dos filhos de Deus, daqueles que o Senhor Jesus veio, porque ele afirma lá em João capítulo 1, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, né? João capítulo 1, verso 11 e 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados e serem feitos filhos de Deus, amém? Então, agora já não era mais a esfera de filho, já não era mais na esfera de filhos de Deus, porque agora era um centurião romano, e aquele centurião romano, ele se apresenta diante de Jesus, e a Bíblia fala assim, ele foi até Jesus implorando, desejando o quê? O que aquele centurião romano queria? Ele foi implorando, porque o seu servo, verso 6, Senhor, o meu criado, o meu servo está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então aquele centurião, mesmo sendo romano, e mesmo não acreditando na palavra de Deus, não acreditando na Bíblia, mas ele acreditava em Jesus agora. Ele ouviu falar de Jesus, ele viu tantas coisas, e ele vai até Jesus agora, e com um coração grato, um gentio, alguém que não tinha uma aliança com Jesus, ele vai até Jesus, e ele tinha um coração bondoso, porque ele diz assim, o meu servo, ele está em casa, e esse servo é importante para mim, e ele implora diante do Senhor pela cura daquele servo,
e ele implora para que o seu empregado fosse curado. Nós vemos hoje em dia, nós vemos hoje tantas coisas acontecendo no mundo, nós vemos hoje tantas coisas acontecendo, infelizmente, nós temos acompanhado, a televisão tem mostrado esses dias aí, o racismo, e existem vários tipos de racismo, não é só o racismo da cor, é o racismo da religião, é a intolerância religiosa, são tantas coisas, sendo que uma única coisa é o que nos une, o amor. O amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele morreu pelo branco, pelo negro, pelo amarelo, Ele morreu por todos nós. E agora, era um romano. É interessante que Jesus poderia se recusar, porque ele era um romano. Aliás, Roma, na época, perseguia, o Império Romano perseguia o povo de Deus. Jesus poderia ter virado as costas para aquele homem, mas sabe qual foi a palavra de Jesus no verso 7? Mateus 8,7 diz assim: Jesus disse, o que Jesus disse? Eu irei curá-lo. É exatamente a palavra de Efésios que diz lá: para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é religioso. Deus não olha para uma pessoa e despreza ela por causa da cor da sua pele. Deus não olha para uma pessoa e despreza essa pessoa por causa da sua condição financeira, que é inferior a outro que tem. Não é? Ele olha e se compadece. Ele olha e tem amor. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse amor que move Jesus. E Jesus diz assim: eu irei curá-lo. Jesus estava disposto a ir na casa do centurião e curar aquele homem, e curar aquele servo romano, e curar o servo daquele romano. Mas, querido, o centurião, ele nos ensina aqui coisas fundamentais para a nossa fé, porque o tema dessa noite é o que mesmo? Seja feito conforme a tua fé. O centurião romano, ele nos ensina coisas espirituais, que nós temos que aprender e guardar na nossa vida, na nossa caminhada, para que a nossa fé não seja roubada. Amém? E eu listei aqui três coisas fundamentais que acontecem conforme a minha fé. Aquele centurião, em primeiro lugar, ele nos ensina, Mateus capítulo 8, verso 8, diz assim: o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Não sou digno de que entres na minha casa. O que aquele homem nos ensina? O que aquele homem ensina para mim, para você que está aí? Uma lição maravilhosa. Aquele homem sabe da condição de pecador. Romanos capítulo 3, verso 23, acompanhe comigo, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra tradução diz: pois todos pecaram e destituídos, foram tirados da presença de Deus. O que nos tira da presença de Deus?
o que tira a minha vida e a tua vida da presença de Deus, chama-se pecado. Amém? E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. E aquele homem, aquele romano, aquele centurião diz: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho. Eu sou um homem, Senhor, que não tenho condições de estar na tua presença. Então ele diz: Senhor, eu sou falho. Sabe, irmão, sabe qual é a primeira lição que nós temos que aprender? Eu e você, é que todos nós pecamos, é que todos nós erramos, amém? Muitas vezes nós pegamos as pedras, né? Jesus num outro momento ele vai nos ensinar: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes nós somos aqueles que julgam, nós somos aqueles que pegamos as pedras. E este homem agora aqui, ele vai diante de Deus e diz: Senhor, eu não sou digno, eu sou um pecador, não precisa nem o Senhor entrar na minha casa. Aquele homem reconhece a sua condição. Nós temos que reconhecer a nossa condição diante de Deus. 1 Pedro capítulo 5 verso 6 diz assim: por isso está escrito, 1 Pedro capítulo 5 verso 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Nós temos que nos humilhar. Então, a palavra de Deus diz que aquele homem se humilha. Ele fala: Senhor, eu não sou digno. Ele se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, porque ele sabia que Jesus poderia fazer algo novo, Deus poderia fazer algo tremendo sobre a vida dele. Não precisava nem Jesus entrar na casa dele. Querido, isso é uma fé tremenda, isso é, sabe, chamar a existência e dizer: Senhor, eu sou tão pecador, mas eu estou debaixo da tua poderosa mão, o que o Senhor falar vai acontecer, né? Aquele homem estava dizendo aquilo que diz 1 Pedro 1,16: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então, a primeira lição aqui é essa. Querido, saiba disso. Você, eu e toda a raça humana, nós não somos dignos de nos apresentarmos diante de Deus. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus limpa a tua vida e limpa a minha. Então, através deste sangue agora, eu sou digno de me apresentar. Mas aquele romano, ele não sabia disso. Amém? Ele não sabia disso. Mas ele falou: Senhor, eu não sou digno. A segunda lição, olha só, irmão. A segunda lição que nós vamos aprender, a Bíblia diz aí, segunda parte do verso 8 e o verso 9 diz assim: mas apenas, verso 8, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito, presta atenção, irmão, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. E diga ao meu servo: faz isso, e ele faz. Irmão, aquele homem, ele nos ensina uma lição que nós temos a aprender. A primeira é qual mesmo? Reconheça, você é falho, você é pecador. A segunda, ele reconhece a autoridade da palavra que sai da boca de Deus. Amém? E a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Isaías 55, 10 e 11 diz: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre, liberando uma palavra sobre a tua vida. Para que essa palavra se cumpra, receba em nome de Jesus essa palavra. É uma palavra
palavra que sai com autoridade. Eu não sei se você entende, irmão. Deixa eu te falar uma coisa que eu já ministrei aqui, você já ouviu talvez outras pessoas ministrando. As tuas palavras têm poder. Amém? Fala para o teu irmão aí, fala aí na tua casa aí, as tuas palavras têm poder. Amém? As tuas palavras têm poder. E quantas vezes, né, eu nem vou lá para o livro de Tiago, mas quantas vezes nós usamos a palavra? A Bíblia diz assim, não pode sair da mesma boca palavra de bênção e palavra de maldição. Eu sou uma fonte de água viva, então da minha boca só pode sair palavras de bênção. Amém? Da tua boca só pode sair palavra de bênção, não pode sair palavra de maldição, irmão. Aquele homem sabia, e ele acreditava na palavra de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha autoridade na palavra. Eu não sei se você está compreendendo, a Bíblia fala que aquele homem, ele era um centurião, ele tinha autoridade, ele era uma patente alta do exército romano. Aí ele estava dizendo o seguinte, sabe qual a comparação que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma comparação, eu tenho autoridade para mandar um soldado meu, e ele obedece. Eu tenho autoridade para pedir para ele vir, e ele vem. Eu tenho autoridade para falar para ele vai, e ele vai. Ele estava falando sobre autoridade, aí de repente ele fala para Jesus assim, olha, nem precisa ir na minha casa, o Senhor tem tanta autoridade, o Senhor tem tanta autoridade, o Senhor tem autoridade sobre demônios, o Senhor tem autoridade sobre doenças, o Senhor tem autoridade sobre homens e mulheres, o Senhor tem autoridade sobre os demônios. Se o Senhor mandar uma palavra, vai acontecer. Debaixo da palavra de Deus acontece, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, tem autoridade e sai com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aquela palavra de autoridade, e quando eu me coloco, irmão, debaixo desta palavra, as coisas acontecem. Lucas capítulo 5, versos 5 e 6, fala sobre uma pesca maravilhosa, que os discípulos de Jesus viveram. Pedro responde assim para o Senhor, respondeu então Simão, Senhor, trabalhei a noite toda, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra lançarei as redes. Vou repetir, respondeu Simão, Senhor, trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Verso 6, fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romper as redes. Irmão, sabe quando você diz assim, eu estou desanimado, nada acontece na minha vida, mas você tem que acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, existe uma autoridade no nome de Jesus, e é esta experiência, e essa fé, sabe, a fé acontece porque você crê. Pedro falou, Senhor, trabalhei a noite inteira, não aconteceu nada, né? Talvez você fale assim, trabalhei o dia inteiro, não entrou um cliente, trabalhei o tempo todo, não aconteceu nada. Senhor, fui para a pesca, eu vivo da pesca, não pesquei nada hoje, ninguém entrou na loja, ninguém não sei o que, Senhor, não aconteceu nada, mas debaixo da tua palavra eu creio que vai acontecer. Vou jogar de novo a rede, sabe o que vai acontecer? Milagre, porque é assim que acontece. Essa é a autoridade da fé, e essa é a autoridade da palavra. Ah, queridos, é para isso que Deus quer nos ensinar. Até a natureza obedece à palavra de Deus. Amém? Nós temos que caminhar, nós temos que caminhar para isso, nós temos que caminhar para essa certeza. E aquele centurião romano, ele ensina isso, ele diz assim, Senhor, se o Senhor enviar apenas uma palavra, vai acontecer. Amém? Uma palavra de Deus já acontece.
E em terceiro e último lugar, verso 10 em diante diz assim, até o verso 12. Mateus capítulo 8, verso 10 a 12 diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção no que nós vamos aprender aqui. Em terceiro lugar, a fé não está limitada a uma religião. A fé não está limitada a um santo. A fé não está limitada a um povo. A fé não está limitada a uma nação. A fé não está limitada a uma igreja. Eu não sei se você entendeu. Vou repetir. A fé não está limitada. Não sou eu que limito a fé. Não é a minha igreja que limita a fé, não é santo que limita a fé, não é religião que limita a fé, não é uma nação, não é um povo, porque Jesus ouvindo aquilo se admirou e disse: nem em Israel eu vi fé tremenda, eu vi fé como esta. E o Senhor Jesus diz assim: eu afirmo que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e vão tomar lugar na mesa, vão tomar o lugar daqueles que acham que são filhos, porque eles não acreditam. Você está entendendo, irmão? Às vezes você acha que você, por ser santo demais, você se acha santo demais, você tem lugar garantido. Não, cuidado, não tem não. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: ao passo que os filhos, aqueles que acham que têm muita fé, os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Jesus estava ensinando e estava dizendo: não está limitado, irmão, é para mim, é para você, é para aquele que crê, é aquele que busca, é aquele que vai, acredita no Senhor. Não é para uma nação, não é para um povo, não é para uma igreja, não é para uma religião, é em Jesus. Mas a Bíblia diz: a todo aquele que crê. Amém? João capítulo 11, verso 39 e 40, Jesus falando com Marta, irmã de Lázaro. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Então disse Marta, irmã de Lázaro, que estava morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então respondeu Jesus o quê? E disse-lhe: se creres, então se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso não está limitado à religião, a entidades, não está limitado, porque Jesus estava ensinando, ele estava dizendo: eu não te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aquele que crê, vê a glória de Deus. Aquele que crê, recebe o milagre. Ô Marta, você não entendeu o que eu te expliquei? Você não compreendeu, Marta. Basta você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A maior dificuldade nossa, irmão, é crer. A maior dificuldade nossa é colocar isso em ação. Mas Jesus falou: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Sabe o que aconteceu com aquele centurião romano e com seu servo? Você sabe o final da história, né? A Bíblia diz assim, verso 13, eu quero concluir com o verso 13, Mateus 8:13. Diz assim: então Jesus disse ao centurião, o que ele disse? Vai, e seja feito conforme a tua fé. Foi isso que aconteceu. Vai, e seja feito conforme a tua fé. E ele foi, e quando chegou lá, como é que estava o servo dele?
curado. Curado, por quê? Porque ele creu na palavra, ele creu na autoridade da palavra de Jesus. Aquele homem viveu aquele milagre, porque ele creu. Você crê? Em nome de Jesus, é assim que nós temos que nos mover, é dessa forma, amém? É reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que existe uma autoridade maior, e é viver o milagre, é saber que essa fé não está limitada, a fé não está limitada, escreva aí, a fé não está limitada, amém? Não existe um limite, não existe uma religião, não existe homens, o que existe é você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não limite aquilo que Deus não limitou, irmão. Creia. Feche os teus olhos. E eu quero que você trabalhe esta fé na tua vida, na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus, seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé, as coisas vão acontecer. Vou repetir, conforme a tua fé, as coisas vão acontecer, amém? Em nome de Jesus, fique de pé, receba essa palavra. Eu selo essa palavra no mundo espiritual, eu selo essa palavra no teu espírito agora. Eu falo ao teu espírito, e aquilo que você enxergava como impossível, caia por terra agora. Aquilo que você enxergava como limite, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça isso sobre a tua vida, e seja feito conforme aquilo que você crê. Eu te abençoo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, em nome de Jesus. Recebe esta autoridade, a autoridade da palavra, a autoridade da fé, recebe no teu espírito, para que você possa se mover e realizar. No dia de amanhã, coloque em prática, no dia de amanhã, coloque esta fé em prática. Querido, a moeda do céu é a fé, recebe agora essa palavra no teu espírito. Eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu lar, eu abençoo todos aqueles que estão ao teu redor, em nome de Jesus. Segundo esta fé, nós cremos na cura, no poder de Deus, na transformação. Vamos viver um mês de junho abençoado, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, amém? Que essa fé se estabeleça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Domingo, Santa Ceia, amém? Nós vamos fazer a ceia do Senhor online, em nome de Jesus. Você que quer trazer as tuas primícias e os teus dízimos, venha, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, amém? Levante as tuas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor te leve em paz e em segurança. Você que está na tua casa, fique em paz e em segurança. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém, amém.